tudo bem? Hoje eu quero falar com você antes da gente começar mais um vídeo, antes de você começar o seu estudo e eu o meu trabalho aqui. Eu acredito que nós dois estamos ligados aí para uma mesma intenção, a questão do conhecimento nas áreas, obviamente aqui especificamente na área que eu domino e na área que você precisa. Só que antes da gente começar essa atividade, que para mim é realmente a minha paixão, vamos provocar aqui em você uma determinada necessidade de se inscrever nesse canal. O canal hoje, ele ainda tem um número de inscritos muito baixo e a gente quer atingir mais pessoas e a gente, para isso, precisa qualificar esse canal, colocando esse canal num grupo dentro do YouTube que seja de canais realmente com uma qualidade muito boa. Para isso, o que é que a gente depende de você? Primeiro, da sua inscrição. Isso é muito importante, ter um número relativamente grande de inscritos é muito importante. Mais do que isso, a tua assistência, ou seja, sempre visitar aqui o canal, sempre ver as novidades. Para isso, basta você acionar o sininho e vai receber notificação de tudo que é novo que a gente colocar aqui no canal. E a terceira gentileza, muito importante, eu acho que talvez a mais importante. Se o vídeo te agradou, te ajudou a conhecer um pouco mais desse assunto que de repente ou é a tua grande alegria ou é a tua grande necessidade, dá o like, para que esse vídeo seja ranqueado em um vídeo bastante assistido. Fazendo isso, o que eu acredito que não seja um esforço tão grande, mas é uma prova de confiança real, você vai ajudar muito esse canal. E esse canal, você já sabe disso, a ideia é fazer tudo o que ele faz, mas de maneira gratuita. Ok? Então, colocado isso, deixa eu ir aqui para o meu trabalho para eu conseguir te ajudar. Valeu, forte abraço, até mais. Bom, então vamos para esse exemplo aqui, que é um exemplo relativamente simples, tá? Ele vai dar algum trabalhinho, mas é pelo cálculo de números complexos, aí não tem jeito, porque o tratamento aqui é fasorial. Bom, então a gente tem esse circuito, uma fonte única de tensão. Observe o dado de frequência angular de 3 radianos por segundo, isso é muito importante para poder fazer todo o resto. E aí são elementos reativos e resistivos, né? 5 ohms, 1/9 de Farad, 1/12 de Farad, 1 Henry, 1/3 de Henry, 2 ohms e tal, e a gente deseja calcular a expressão temporal de V de T e de I de T, isso já no estado estacionário, ou seja, em regime permanente, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o valor de pico, então, ó, valor de pico da tensão, 5 raiz de 2, e dividir por raiz de 2 para pegar o valor eficaz. Então, 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2, nós temos aqui 5 volts, ok? Isso vai ser importante para montar o fasor de tensão. A frequência angular, conforme eu já falei, 3 radianos por segundo, e a fase inicial, note que ao 3T não é somado nada. Então, significa dizer que a fase inicial dessa fonte de tensão é 0 grau ou 0 radiano. Okay? Agora vamos para as reatâncias. Reatância capacitiva. Então, 1/9 de Farad menos JXC. O XC é 1 sobre ômega C. Então, o ômega, 3. O C, 1/9. Então, o cálculo aqui é assim, ó, menos J, 3 vezes 1/9. Se a gente fizer essa conta, nós vamos obter menos 3J em ohms. Ok? Só fazer a conta rapidão, tá? Mesma coisa, 1 sobre 12 Farad. Então, menos JXC, menos J sobre ômega C. Aqui vai ficar menos J, 3 vezes 1 sobre 12. Isso vai dar menos 4J ohms, ou menos J4, tanto faz. Ok? Então, nós temos aí as duas reatâncias capacitivas já colocadas. Beleza, agora vamos para as reatâncias indutivas. A gente tem dois indutores, 1/3 de Henry, então JXL, XL ômega L, então vai ficar ômega 3, o L é 1/3, isso vai dar J em ohms, certo? 1/3 vezes 3, 1/3 vezes 3, dá 1. E o último aqui, ó, 1 Henry, JXL, ômega L, ômega 3, o L é 1, então 3J ou J3, 3J em ohms, ok? Agora o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que montar novamente o circuito, só que substituindo agora esses valores que a gente acabou de obter. Então, por exemplo, no caso da fonte, o valor aqui, ó, 5, que é 5 a raiz de 2 dividido por 2,
com fase 0. Isso aqui é em volts. O capacitor que era 1 sobre 9, menos J, ou melhor, eu estou colocando menos 3J, né? Menos 3J em ohms. 1 sobre 12, menos 4J em ohms. O indutor de 1 Henry, 3J. O de 1/3, J. E aí a gente fica com um circuito já todo montado. Observe, fasor, corrente, fasor, tensão. Essa é a forma de representá-los, tá? Beleza, a gente quer calcular essa corrente em azul, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui, eu já vou mostrar para vocês, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou chegar com uma corrente, vou calcular essa corrente total, que eu estou chamando aqui de I de T, IT, tá? Eu vou calcular essa corrente total fazendo de que forma? Eu vou calcular a impedância equivalente a todo o circuito e vou aplicar a lei de Ohm, ok? Então, quando eu for aplicar a lei de Ohm, vocês vão entender. Essa corrente I de T, ela chega nesse nó aqui, ó, nesse nó, e se divide. Uma parte dela é o I, então eu vou fazer por divisor de corrente, ok? Então, vamos lá. Primeiro para o cálculo da impedância equivalente. Como é que eu vou realizar esse cálculo? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou marcar aqui em verde, ó. Esse aqui é uma série, ok? Essa série que vai dar menos J, né? Menos 4J mais 3J. Então, menos J, certo? Eu vou fazer depois em paralelo com esse 2 mais J, ok? 2 mais J. Faço o paralelo. Pego esse paralelo e faço em série com 5 menos 3J. Então a sequência é essa. Esse daqui em primeiro, esse daqui depois e esse daqui depois. E aí eu vou obter a impedância equivalente. Então vamos para as contas? Vamos lá. Vamos fazer as contas. Então, primeira coisa aqui é a série aqui onde a corrente I em azul está passando. Então, menos 4J mais 3J. Então, menos 4J mais 3J, muito simples, né? Menos J ohms, ok? Agora, depois disso, vamos voltar aqui no circuito. Ó, só relembrando, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Ok? Menos 4J mais 3J. Agora eu vou fazer o paralelo com esse ramo que está aqui, ó. 2 mais J, ok? Então agora eu vou fazer esse paralelo. Então, beleza, vai aparecer aqui, ó. Então tá aqui, estou fazendo o paralelo. Menos J, que eu acabei de obter, em paralelo com 2 mais J. Beleza, como é que eu faço isso? Produto pela soma. Menos J vezes 2 mais J, dividido por menos J mais 2 mais J. Bom, então como que a gente faz aqui, né? Vamos lá. Então, ó, eu vou aplicar aqui em cima a distributiva, certo? Então, ó, vai ficar menos J vezes 2, menos J vezes mais J. Até coloquei um traço muito grande aqui, nem precisa, né? Então, vamos lá. Menos J vezes 2, menos 2J. Menos J vezes mais J. Bom, menos vezes mais dá menos. J vezes J, J ao quadrado. Ok? Embaixo, ó, menos J mais 2 mais J. Bom, então o menos J com o mais J cai. Aqui fica só 2. Ok? Beleza? Agora, o que é o J ao quadrado? Então, lembram? J ao quadrado é menos 1. Isso aqui é menos 1, por definição. Com esse menos aqui fica mais 1. Então, eu vou ter aqui 1 menos 2J. Tudo isso sobre 2. Então, aqui eu vou ter meio menos J. Tudo isso em ohms. Ok? Então, até aqui, o que é que eu fiz? Eu reduzi tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui está reduzido àquele valor que eu acabei de obter. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a série disso com esse ramo aqui, que é 5 menos 3J. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Meio menos J mais 5 menos 3J. Vamos só revisar. Meio menos J eu obtive daqui. E o 5 menos 3J do circuito aqui. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui?
que é operação simples, né? Meio mais 5, isso aqui vai dar 11 sobre 2. E menos j menos 3j dá menos 4j. Lembrando que tudo isso aqui está em ohms, ok? Agora, pessoal, uma sugestão que eu dou é quando isso aqui é a impedância equivalente, ok? Então, é a impedância equivalente. Eu reduzi toda a parte de impedância a esse valor aqui. 11 sobre 2 menos 4j. Beleza. Ok? Isso em ohms. Beleza. Agora, lembra que eu falei que ia aplicar a lei de Ohm. Então, é agora que entra a questão da lei de Ohm. Por quê? Porque eu vou calcular aquela corrente que eu falei, corrente total, que é a corrente que sai aqui da fonte, ó. Então, é essa corrente que eu quero calcular, ok? Esse foi o método que eu resolvi, né, implementar aqui nesse circuito, ok? Então, eu quero calcular esse I total. Beleza, então como é que eu faço? Eu vou aplicar aqui a lei de Ohm. Então, Ohm. Como assim? Então, eu vou fazer assim, ó. V é igual a Z equivalente vezes I total, que é o I da fonte. Ou seja, para que eu obtenha I total, eu tenho V, que é a tensão da fonte, dividido por Z equivalente. Ok? Eu já tenho V da fonte, já tenho Z equivalente, então vai ficar simples. Porém, eu acho bastante salutar, já que a gente vai fazer uma divisão, de trabalhar com o formato polar dos números, porque para dividir com o formato polar é muito mais fácil. A fonte já está, mas o Z equivalente não está. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, do Z equivalente, e vai representá-lo pelo seu formato polar, ou seja, um número e um argumento, isso em ohms, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, tem outros vídeos que eu trato disso, mas eu vou falar rapidamente. Esse número que vai ficar nesse local aqui, ó, ele é o módulo do número complexo. Então, parte real ao quadrado, 11 sobre 2 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Extrai a raiz quadrada dessa soma, ok? E o argumento, que é o número que fica aqui, ó, ok? Ele é o quê? Arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Lembrando que esse número aqui, se vocês perceberem, é um número de quarto quadrante. Parte real positiva, parte imaginária negativa. E vamos falar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Peço já perdão de antemão. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque agora eu fiz uma reflexão aqui muito rápida. Pessoal, eu vou fazer passo a passo, ok? Quem não precisar desse passo a passo, faz o seguinte, ó, já vai um pouco mais para frente do vídeo e, né, não fica chateado comigo, mas eu estou fazendo o vídeo aqui realmente para quem não sabe fazer, tá bom? Então eu vou fazer passo a passo, valeu? Então vamos lá, segura aí as pontas, né? Então vamos lá. Aqui está a impedância equivalente, note que é um ângulo, né, é um número do quarto quadrante mesmo. E aí como é que eu calculo? Nossa, aqui ficou ruim, peraí, só um minutinho, deixa eu só reescrever aqui, ficou ruim. Como é que eu calculo o módulo desse número complexo? Parte real ao quadrado, 11 sobre 2, mais parte imaginária ao quadrado, menos 4, né? Extraindo a raiz quadrada. Eu fiz a conta aqui, pessoal, aproximando para duas casas decimais, isso aqui deu 6,80, ok? E o ângulo, note que eu estou colocando o ângulo assim, ó, 4 dividido por 11 sobre 2, ou seja, não é nem a parte imaginária, eu estou pegando o 4, o módulo dela, né? 4 sobre 11 sobre 2. Quando eu faço o arco tangente disso aí vai ficar 36,03 graus, o que é impossível. Por quê? Porque nota o ângulo aqui, ele não é positivo. Lembre sempre que quando eu trabalho com o ângulo nesse sentido, no sentido horário, ele é negativo. Então, ó, tem que colocar um menos aqui. Então, a gente tem que pensar na hora de fazer essa conversão, ok? Então, eu tenho o módulo 6,80 e esse argumento menos 36,03 graus. Então, como é que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, módulo 6,80 com o argumento de menos 36,03 graus. Tá? Pessoal, essa questão de... existem calculadoras, por exemplo, a HP é a calculadora que eu uso. Ela já faz a conversão direto.
Mas aqui eu estou mostrando passo a passo para quem não tem de repente essa calculadora e tem que fazer meio que na unha, tá bom? Eu sei que tem versões simples até da Cássio que fazem essa conversão e tal, mas eu fiz questão aqui de abrir esse parêntese e fazer aqui, tá? Então é uma gentileza para quem não sabe fazer, ok? Quem já sabe fazer, por favor, passa direto nessa parte aqui e já vai ao que interessa. Tudo bem? Então beleza, então eu consegui aqui o valor da impedância equivalente e agora eu vou voltar aqui para o cálculo da corrente total. Ó. Eu tenho o fasor tensão, pode olhar, ó, 5 fase 0. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 com fase 0 e acabei de obter a impedância equivalente no formato polar também, 6,80 com fase de menos 36,03 graus. Ok? Bom, se a gente fizer essa conta aqui rápida, então 5 dividido por 6, 6,8. 5 dividido por 6,8. Isso vai dar 0,74. Estou fazendo sempre a aproximação em duas casas decimais. E os argumentos 0 menos 36,03. Então, 36,03. Isso aqui em amperes, obviamente. Então, vamos lá, de forma lenta. Divida os módulos. 5 dividido por 6,80 deu 0,74. Beleza. E esse número de 36,03? Este menos este. É que menos vai dar mais. Ok? Então nós temos a corrente total. Agora, só relembrando o que é que eu vou fazer com a corrente total, né? Tem gente que pode ter esquecido. O que eu vou fazer é o seguinte. Essa corrente total se divide nesse nó. E agora eu vou fazer a divisão, o divisor de corrente para poder encontrar a corrente I, que é a corrente que eu desejo. Beleza? Lembra, como que faz o divisor de corrente? É o outro ramo em paralelo dividido pela soma, e aí ó, é a soma com isso aqui. Ok? Então, esse ramo dividido pela soma dos dois vezes a corrente total. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá. Tem gente que critica porque eu vou no detalhe, mas a função das minhas aulas são essas, tá? Então, eu peço a compreensão e a gentileza de não me xingar por ir bem lentamente, ok? Então, vamos lá. A corrente I é igual ao outro ramo, o que ela não passa. Então, o que ela não passa é 2 mais J. 2 mais J. Então, 2 mais J dividido por 2 mais J vezes o ramo que ela passa, que é o que está em paralelo. Menos 4 mais 3, então menos J. Menos J vezes a corrente total, que a gente acabou de obter, que é 0,74, com fase 36,03 graus. Beleza? Aqui fica simples, ó. Simples, não é? Aí vai ficar o I igual a 2 mais J dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Já vou transformar o 2 mais J para polar, ok? Então, é o mesmo procedimento, eu só não vou repetir, ok? Beleza. Então, ele fica assim, ó. 2,24 com fase 26,57 dividido, eu tenho 2 embaixo, então 2 é real. 2 fase 0 vezes 0,74, 36,03. Ok, pessoal? Então eu peguei o que tinha em cima, ó, isso aqui, e coloquei no formato polar. Ok? Tá, e agora o que fazer? Então deixa eu só colocar o I aqui que eu esqueci. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? Ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso vezes isso dividido por isso. Então, se você fizer essa conta, isso deve dar 0,83, tá? Mas eu vou refazer 2,24 vezes 0,74 dividido por 2. 0,83. Então, eu vou colocar aqui, ó. 0,83. Agora a fase. Então, a fase como é que eu faço? Isso mais isso
menos isso, tá vendo? Ó, o que fica no numerador é somado, o que fica no denominador é subtraído. E se a gente fizer essa conta, nós vamos obter 62,59, tá? Então, deixa eu colocar aqui. 62, ou melhor, 62,6, né? Então, 62,60, isso em amperes. Então, tá aí, ó, eu encontrei a corrente I, ok? Encontrei a corrente I e um dado importante é que eu encontrei essa corrente na forma fasorial, ok? Aí, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar, se a gente voltar lá no circuito, vocês vão entender perfeito. Eu vou, para calcular a tensão V, eu vou fazer lei de Ohm entre a corrente I, que eu acabei de encontrar, e esse reativo aqui, ó. E aí eu tenho a tensão V, beleza? Já com a polaridade certinho, porque quando a corrente chega polariza com mais, e embaixo com menos, que é onde ela sai, ok? Então, basta eu fazer esse produto já no formato polar mesmo, da forma que eu estou fazendo aqui, e já vou obter V. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Depois a gente transforma os dois. Então, aqui só para lembrar, o que é que eu vou fazer? Para encontrar V, eu vou fazer a corrente, aquele reativo lá, que é 3J, vezes a corrente I. Pronto. Eu faço isso aqui rapidamente e a gente já encontra a tensão V. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Vamos lá. Então, ó, V é igual. 3J é 3 fase 90. Ok? 3 fase 90. E a corrente nós encontramos aí 0,83, opa, 0,83 com fase 62,60. Beleza? Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, que é muito simples, o que é que nós vamos ter? 3 vezes 0,83. Então, 3 vezes 0,83, 2,49. E a fase? 90 mais 62,60. Isso vai dar 152,60. Obviamente, isso aqui em volts agora, não é? E aí a gente tem o fasor tensão, ok? Uma coisa interessante é que se a gente comparar o fasor tensão com o fasor corrente, nós vamos ver uma defasagem de 90 graus. E isso é óbvio, porque nós estamos passando em cima de um indutor, e o indutor defasa corrente e tensão em 90 graus. Ele atrasa a corrente em relação à tensão em 90 graus. Então isso é muito importante, pessoal. É bastante importante, tá? É mais importante do que fazer conta, ok? Beleza? Então tá bom. Agora só está faltando o último passo, são os valores instantâneos. Valores instantâneos. Opa, coloquei o acento no lugar errado. Instantâneos. Que nada mais são do que aqueles valores expressos numa forma trigonométrica. Então, por exemplo, I de t, eu tenho que ter o valor de pico primeiro. Lembra, valor de pico, eu pego o valor, esse valor, e multiplico por raiz de 2. Então, 0,83 vezes raiz de 2. Isso vai dar 1,17. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,17. Pego a mesma função horária que eu tinha na fonte original, então por isso que me permitam voltar, era um cosseno, tá vendo? Ó? Cosseno, aí eu vou lá, coloco cosseno de ômega t, o ômega 3, ômega t, mais a fase inicial da corrente, 62,60. 62,60, isso em amperes. Aliás, deixa eu fazer aqui uma observação. Ó, de praxe, isso aqui teria que ser em radianos, porque esse produto está em radianos. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não é nenhum pecado deixar isso em graus, ok? Agora vamos para o valor instantâneo da tensão. Então, da mesma forma, eu vou pegar esse valor e multiplicar por raiz de 2. Então, 2,49 vezes raiz de 2. Isso vai dar 3,52. Então, 3,52
com a mesma função horária, cosseno, 3t também, mais 152,60 graus. Isso aqui já em volts. E aí, aos 22 minutos e 59 segundos, 23 minutos de vídeo, a gente termina de resolver a questão, mas eu acredito que dando um embasamento muito maior, né, para quem está começando na análise fasorial de circuitos, com um circuito simples, com fonte cossenoidal simples, né, e alguns elementos reativos e outros resistivos. Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Me perdoem pela duração do vídeo, mas às vezes é necessário fazer um vídeo mais longo para atender o maior número de pessoas. Se você não tem essa quantidade de, vamos dizer assim, de lacunas de conhecimento, meus parabéns, continue estudando, né? E dê umas passadas rápidas aqui nesse vídeo, realmente, só para que você tenha uma ideia se você está indo certo, se está indo errado, e também deixe seu comentário aqui, né? Fazendo as críticas, apontando para a gente qual o melhor caminho do canal seguir. Beleza? Um forte abraço a todos, um excelente estudo a todos. Valeu!